Boa tarde a todos, sempre bonita começando para vocês nessa tarde fria de Curitiba, mas é Curitiba, né? A cidade que a gente gosta, que a gente vive, é uma cidade ótima. Bom, lembrando que o nosso programa você também pode estar conferindo, além de ao vivo aqui às 2 horas da tarde na TV Transamérica, à noite, às 23 horas. Nosso programa hoje está muito bom. A gente vai falar de vida saudável, de bem-estar, de beleza. E quando a gente fala de beleza, vocês conhecem, sabem o que é estética holística? Diferente, né? A gente vai saber o que é, quais os benefícios da estética holística. E quem vai conversar com a gente sobre o assunto é a terapeuta Tânia Dalauba, ela que é lá do Espaço Alfazem. Também a gente vai falar sobre os workshops e palestras da Uma Eventos que está sendo realizado essa semana pela mentora Diana Suemi. Sobre a Semana do Feminino, a gente já trouxe eles aqui, já falaram algumas coisas em relação ao assunto que é muito bacana para você, são palestras excelentes que vale a pena vocês conferirem. E para começar o nosso programa, a gente está na Semana das Crianças, vocês sabem, né? E a gente está buscando assuntos relacionados a elas para que os pais se conscientizem e até mesmo possam estar ajudando seus filhos da melhor maneira. A gente vai falar agora sobre a acupuntura infantil. Quais os benefícios? Quem vai explicar para a gente é o fisioterapeuta, especialista em acupuntura, Diego Bertual, da Acupuntura Curitiba. Tudo bem, doutor? Tudo bom, tudo Seja jóia. bem-vindo, Muito sempre obrigado. bonita. Obrigado pelo convite. Imagina, muito bom tê-lo aqui novamente, ainda mais para falar de um assunto que eu acho que é de grande importância para muitas pessoas, que é a acupuntura, né? Sim. E ainda mais a infantil, porque a gente sempre fala da acupuntura de adulto. Mas a infantil também existe, pode ser feita, né, doutor? Pode ser feita e muitas vezes deve ser feita se quiser prevenir muitos problemas, patologias nas crianças e tal. Então é um ótimo método para prevenir e tratar também as crianças, né? Quais são os benefícios da acupuntura infantil? Na verdade tem vários benefícios, né? Mas o que ocorre mais em crianças, assim, por exemplo, problemas respiratórios, alguns problemas de cólica quando o bebezinho, problemas até de ansiedade, de qualidade de sono, às vezes até de medo, de segurança. Tem alguns pontos, um diagnóstico preciso da medicina tradicional chinesa, você consegue melhorar bastante alguns aspectos dessas crianças. Então é amplo como nos adultos, sabe? Então não é só porque é criança ou adulto, você pode, é tanto benéfico para um quanto para outro, na verdade. Entendi. Bom, nessa questão, nessa fase infantil que a gente sabe de crescimento, o que a acupuntura ela pode prevenir para uma criança? Um dos aspectos que a gente fala bastante é no aspecto imunológico, sabe? Então, para prevenir que ela tenha doenças, por exemplo, que muitas vezes a criança tem muito problema respiratório desde bebezinho ou alguns outros problemas relacionados à pele, relacionados à indigestão, a mamada, esse tipo de coisa, você pode prevenir com a acupuntura e muitas vezes a gente pode prevenir não só com a acupuntura, você pode fazer massagem nos pontos, sabe? Olha! Então, nas crianças é um efeito um pouco mais rápido, um pouco mais imediato, porque está ocorrendo uma maturação do sistema nervoso deles, então às vezes o estímulo que é dado numa criança, num bebê, é muito potencializado, é muito rápido. Bom, e essa acupuntura pediátrica, ela é da mesma maneira utilizada como em adultos? Eu digo assim, em relação aos pontos, quantidade de agulhas, é o mesmo tratamento? Praticamente é o mesmo, isso vai depender, sabe? Isso vai depender do problema. Às vezes nas crianças, como ela tem uma resposta mais rápida, você pode colocar menos pontos às vezes, sabe? Então, isso vai depender do problema. Então, às vezes tem uma asma, uma bronquite, você pode colocar o mesmo número de pontos do que no adulto. E às vezes se o paciente responder bem, se a criança responder bem, nas outras sessões pode diminuir. É meio parecido, isso vai depender da patologia. Como tem uma resposta mais rápida, você pode diminuir esse número de agulha ou fazer com outros métodos também, com laser ou com as sementinhas de mostarda ou só com a pressão, né, que a gente chama de tuinar, a acupressura, você pode ser feito. Então, se a criança tolerar a agulha, porque muitas vezes pode acontecer de não tolerar. Mas hoje em dia eu estou tratando muita criança e elas acham até engraçado, porque elas pensam que vai doer. E não dói, né? Às Bem vezes, pouquinho. a beliscadinha é suportável, vamos dizer assim, mas só que como tem aquele trauma que a gente, sem querer, os pais passam para as crianças, né? Ou os tios, ou os avós, se você
fizer isso, vai tomar injeção. Então fica aquele trauma psicológico na criança de agulha ser igual a dor. E na acupuntura já, como a agulha é muito fina, é um fio de cabelo de aço que a gente chama, para dar uma comparada, então a criança acaba fazendo, tem muitas crianças que eu estou tratando até ultimamente, dão risada até chegam a dormir na sessão. Olha, que relaxa, né? Sim, sim. Então tem crianças que têm, no caso de enurese noturna, que é xixi na cama, que muito está relacionado a medo em excesso. E a medicina chinesa, ela trata as emoções em conjunto. Então o medo é relacionado ao rim, emocionalmente. Então tem alguns pontos meridianos do rim que você, tratando esse meridiano, a criança fica um pouco mais confiante e acaba cessando isso ou amenizando. Isso vai depender de outros aspectos também de criação da criança, né? Que bom isso. Principalmente agora a gente está no mês Outubro Rosa, que é de conscientização, né, do câncer de mama. E faz a gente repensar também no câncer infantil, muitas vezes. Crianças que passam por uma situação como essa, né, ou que está em tratamento de quimioterapia, a acupuntura pode ser útil, ela pode ajudar nessa situação, nesse momento difícil? Ela vai ajudar e ajuda bastante, na verdade, porque como tem esses aspectos colaterais da quimioterapia, não que a acupuntura vai ajudar a curar, né? Porque tem que ser feito tudo que eu falo assim, para sempre fazer associado, nunca isolado, fazer a acupuntura, fazer a medicina tradicional, fazer a alopática, fazer tudo em conjunto, não tudo fazer isolado. Pode, já que tem estudo para isso, faz em conjunto, não precisa falar, vai fazer só um, faz em conjunto. E a acupuntura tem um aspecto muito bom nos efeitos colaterais que ocorrem na quimioterapia, por exemplo, numa criança com câncer, que melhorar a qualidade de vida. Por exemplo, alguns tipos de dores que elas têm, enjoos ou até qualidade de sono. Então, tem um efeito bastante benéfico nessas condições das crianças com câncer. Então, é um jeito de até amenizar as outras medicações, que não precisa ficar medicando direto. Alguns aspectos você pode conseguir diminuir o número de medicação de um jeito mais natural. Entendi. É uma maneira a mais, né, de repente estar trabalhando isso nelas. Como você falou que o efeito é um efeito mais rápido do que até em adultos, isso seria um efeito imediato? Por exemplo, a criança fez a acupuntura hoje, ela sai do seu consultório já com o problema resolvido, com a situação melhorada ou não? Isso aí vai depender, na verdade. De cada um? De cada um. Depende da patologia, da doença, do problema. Mas pode ocorrer na sessão a sair bem. Já por exemplo, um aspecto doloroso, ou uma dor de cabeça por excesso de ansiedade, que ataca, vamos dizer assim, que dá uma gastrite nervosa na criança, por excesso de preocupação. Às vezes a criança já sai meio tranquila, já sai com menos dor, já sai bem. E às vezes com uma sessão já é suficiente. Mas tem casos que é um tratamento, então você tem que fazer algumas sessões. Então muitas vezes eu não gosto de colocar um número certo, mas muitas vezes você precisa de umas 10 sessões, uma vez por semana, ou você pode até ser feito mais vezes por semana, 2, 3 vezes. Na China eles fazem todo dia, e em crianças mesmo, e tratam com um número grande de agulhas. Então a diferença vai depender do problema, vai depender do que a criança tem. Mas às vezes tem uma crise de asma, você coloca alguns pontos que cessa na hora. Olha, que bom. Então, vai depender do bronquite, né? Muita criança tem bronquite, essa época do ano também ela requer mais cuidados, porque isso fica mais, né, efetivo. Isso, os bebezinhos lá com aquelas cólicas que tem, que berram, que dá aquela dor, que dizem na literatura que é uma dor torcida no abdômen do bebê. Tem alguns pontos auriculares que você consegue também diminuir muito esses... Como essa que a gente está vendo ali. Essa aí tá, vamos dizer assim, esse bebê está fazendo um ponto na cabeça ali, que é o Intang, que a gente chama. É um ponto muito bom para ansiedade e para dores de cabeça. E pode servir para outros aspectos também, de medo, de insegurança, mas é um ponto benéfico para diminuir a tensão do bebê mesmo. Vamos ver a próxima? Olha, eu achei bem interessante, olha ali. Isso, essa aí também é uma criança, pode ver que está relaxada. E tem dois pontos ali que também pode ser usado para... Não está bem próximo do nariz, tem 2 pontos mais próximos do nariz que pode ser usado para sinusite, rinite. Aquela criança que tem a secreção mais espessa, não consegue ter uma respiração muito bucal, né, que não respira muito bem pelo nariz.
Então pode ser feito e você vê que está tranquila, não tem aquele aspecto que você vai pensar que está com uma criança com agulha, vai estar berrando lá. Não, e assim, eu fico imaginando, né, porque deve ser meio complicado você colocar agulha em criança, não digo no primeiro momento, né, que tem que conversar e tal, mas ela não se mexe, não se movimenta, porque criança não consegue ficar muito tempo quietinha ali, né? Mas alguns movimentos, a gente até fala no paciente, alguns movimentos, depois que você coloca agulhas, o paciente quer se ajeitar um pouco, se mexer um pouco, dar uma ajeitadinha, pode, não tem problema. Com a criança é mais difícil, o mais difícil é a primeira sessão você inserir a agulha mesmo. E bebê, isso não é complicado? Porque bebê não tem noção disso, né? Bebê fica no colo da mãe ou do pai e tal, você consegue, só que daí o bebê é bom que ele nem sabe o que você está fazendo às vezes. Então, a agulha para ele não é algo que ruim por enquanto, né? Até colocarem na cabeça dele, tomara que não. Mas até colocarem na cabeça dele, ele nem vai perceber. Que tem algo. Vai perceber, mas talvez não saiba o que é ou não vai ter. Geralmente não chora, não estranha. Não, difícil. Às vezes pode até chorar, estranhar, mas alguns pontos na cabeça, talvez, na cranioacupuntura, que é um pouco mais chato. Né? Por causa, em bebê até não é feito na parte do topo da cabeça, até por causa do fechamento do crânio, né? Isso. Então, mas muitas vezes em bebê, a não ser que ele esteja chorando muito por alguma causa, mas não vai ser da acupuntura. Entendi. Vai ser por causa da dor do problema dele mesmo. Isso. Vamos ver a próxima imagem? A gente tem mais uma? Olha lá, isso na orelha, né? Isso, que eu acho que deve ser muito utilizado, né? Para crianças também. É muito utilizado porque muitas vezes, já que ela não tolera agulha, você utiliza microsistemas, que é a acupuntura auricular. Então você coloca aquela sementinha de mostarda e em alguns pontos pré-definidos, né? Que o paciente tem a patologia, que ele tem o problema. E você até brinca, coloca na mãe antes, faz uma brincadeirinha. Mostrando que não é nada demais. Isso, daí vai lá, ensina a massagear, tal. Então daí a criança até acaba muitas vezes se divertindo. Às vezes com laser também você consegue até brincar de alguns desenhos animados, a luz do Buzz lá, do Lightyear, lá do Stories, não sei o quê. Então você tenta adaptar a criança, né? A parte lúdica, né? Exato, porque às vezes tem que fazer, às vezes você tem que passar para esse lado até para a criança não... Porque ela vai ver você de jaleco branco lá. Ela é estranha, agulha, né, doutor? Qualquer pessoa que chega de branco lá, ela tem aquela síndrome do jaleco branco para a criança, ou para... Às vezes aumenta a pressão do paciente adulto quando vê um médico, então para a criança também. Então às vezes você tem que tentar alguns atalhos para fazer a criança ficar à vontade, né? Com certeza. A gente tem mais uma imagem, vamos colocar lá? Que eu achei bem interessante. O que são essas imagens? Isso que eu queria até falar, foi legal que tem essa imagem, porque é da espessura da agulha, tá? Então a primeira é um palito de fósforo, tá? Depois é uma seringa de medicamento mesmo, da injeção, que toma na farmácia. Na farmácia agora está mais difícil, agora no hospital. A terceira é agulha de costura, tá? Sim. E a última é a agulha de acupuntura. Mas olha só que como é fininha. Isso, a parte ali tem o cabinho ainda, tem a parte do cabo e da agulha mesmo. Então é bem mais fina que uma agulha de costura. Pode perceber que é bem mais fina. E se a gente utiliza todas as outras, por que não utilizar da acupuntura, que é mais fininha? Não vai dar quase nada. E às vezes tem técnicas de inserção da agulha que o paciente praticamente, uma vez ou outra vai sentir uma beliscada, mas em comparação com o benefício que traz, é bem melhor utilizar. Entendi, com certeza. A gente tem mais imagem? Não sei se a gente tem mais para poder colocar. Ali, ó, do bebê, que eu achei bem interessante, isso. Que você estava falando, né? Isso é na China. Essa é uma foto que a gente fez lá na China, quando eu fui para lá ano passado. Então, lá na China é muito utilizado. Só que essa criança tem um distúrbio cerebral mesmo, de sistema nervoso central. Então, muitos dos pontos são colocados no crânio mesmo. E, às vezes, judia um pouquinho. Que é um caso específico, né? É um caso específico. Para problema neurológico, muitas vezes, não só em criança e adulto, também tem muitos pontos de cranioacupuntura que a gente chama, que é para estimular algumas áreas específicas do crânio, das áreas de Brodmann, que a gente chama, que cada região é responsável por uma região do corpo. E ali, em criança, e ela, até colocar, às vezes, foi um pouquinho chato porque é ponto no crânio. Mas depois relaxa, você viu que estava dormindo, sim, fica tranquilo. Fica bem tranquilo. A gente tem uma outra imagem que eu achei bem interessante também. Explica pra gente, é com laser? É com luz vermelha? Com luz. Na verdade, luz, é uma luz infravermelha. Isso também na China, no ano passado. É uma criança de uns 6, 7 anos.
e ia todo dia, né, porque a gente fazia um estágio nesse hospital, nessa clínica, e todo dia ia fazer o tratamento, daí eles colocam uns pontos específicos ali e colocam uma luz de infravermelho. Isso eu também utilizo aqui, agora eu vi muito sendo utilizado lá. Eu até trouxe uma lâmpada, mas só que é um pouquinho diferente daquela, que é uma lâmpada que esquenta uma cerâmica que emite um calor específico daí. Então, mas é utilizado bastante a acupuntura normal, essas lâmpadas de infravermelho de clínica de fisioterapia associado. Sim. Então, o paciente tem uma dor lombar que piora muito com frio, por exemplo. Eu vou lá. Por exemplo, então, a criança muitas vezes tem dores. Né? Então, muitas. Ali no caso, tinha outros porquês aquela criança estava fazendo, mas um dos aspectos era para também aumentar a circulação local da região lombar da criança. Você coloca os pontos de acupuntura, às vezes coloca uma eletroacupuntura. Tem criança que eu estou tratando uma paralisia facial que eu consigo colocar um choquinho no rosto e ela aceita. Olha. Porque ela sabe que vai melhorar, que é para melhorar para voltar o rosto ao normal. Então é bem suportável. É só tentar não passar um medo para a criança, porque até tem os pais que falam assim, se você não se comportar, você vai fazer, você que vai tomar agulha aqui. Então como se fosse ruim. Então nós passamos um trauma para a criança. Sim, tem que tentar evitar isso. Evitar isso. Então fica aí a dica do Dr. Diego Bertual aqui, da Acupuntura Curitiba, que está falando justamente algo muito importante para os pais, que é esse cuidado de mostrar que a acupuntura é algo positivo para as crianças e não negativo. Telefone de contato, doutor, para as pessoas que estão assistindo a gente, que com certeza vão estar levando seus filhos, principalmente em Curitiba, que o tempo, às vezes por ser muito frio, ocasiona muita bronquite, asma, rinite, tudo que é it, né? Infecção que a gente sabe. Qual que é o seu telefone de contato? 3367-6395. Vou colocar ali. Tem um celular também, né? Que pode passar o WhatsApp também hoje em dia, agora está todo mundo passando. Na medida do possível, já vou respondendo rapidinho ali. Porque às vezes eu estou atendendo, mas às vezes eu consigo, o celular fica comigo mesmo. E na medida do possível eu já vou respondendo. Doutor, obrigada, adorei, viu? Muito obrigada pela presença. Muito obrigado. E você não sai daí que a gente já volta falando de beleza. Fica aí.